gente! O vídeo de hoje é um vídeo assim um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal, né? Não é uma resenha, mas é uma lista. Eu resolvi fazer uma lista do melhor pro pior com as 30 capas de livros que eu tenho do Stephen King. Esses aqui, tá? No caso da lista, eu não estou contabilizando livros que eu tenho no Kindle, só os livros físicos, porque quem é leitor do King sabe que tem umas capas muito bonitas, mas que tem umas que você fica assim, meu Deus, como tiveram essa coragem, sabe? E isso não é o pior, porque assim, gente, a editora Suma é a editora que lança o Stephen King aqui no Brasil, e eu acho que ela já faz até um bom trabalho, porque quando você vê a capa dos livros do King, aí fora, principalmente lá nos Estados Unidos, tem umas que são tenebrosas. Mas enfim, como a gente sempre gosta de fazer uma boa lista, né? Eu resolvi fazer uma lista do primeiro ao 30º lugar. E diferente daquelas pessoas que gostam de mostrar o pior para depois mostrar o melhor, eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar o melhor e depois eu vou mostrar o pior, né? Do primeiro até o 30º, que é para vocês verem o nível caindo, o nível ficando muito baixo. E eu vou explicar mais ou menos por que eu escolhi aquela posição para aquele livro e tal. Será que vocês vão concordar comigo? Lembrando que a gente está falando aqui de uma opinião totalmente minha, tá? Não é nenhuma publi, adoraria que fosse, a editora Suma, estamos aqui, né? Mas não é nenhuma publi, não tem nenhum motivo, eu simplesmente só quis fazer a lista das capas, porque recentemente eu comprei um livro do King que tem uma capa muito tenebrosa e aí eu resolvi fazer essa lista. E resolvi aqui divulgar pra vocês. E vamos ver se vocês concordam comigo, se não concordam, se discordam. Comenta aí, curte, compartilha esse vídeo. Se você discordar de mim, comenta também pra gente poder discutir, né? Então vamos fazer essa lista? Vou até tirar o King daqui, porque ele fica caindo, porque ele é muito cabeçudo. Óbvio, né? Ele é um Funko, todo Funko é cabeçudo. Ele tá quebrado! Gente, eu tô vendo agora que o óculos dele tá quebrado. Meu Deus do céu. Pior que ele pode ter sido há muito tempo, eu nem percebi, porque como ele é cabeçudo, né? Aí ele fica caindo, porque o corpinho dele é muito pequenininho. Sim, eu sei que todo Funko é cabeçudo, mas esse é mais cabeçudo ainda, ele é o mais cabeçudo de todos os Funkos que eu tenho. E aí ele vive caindo, e também eu me mudei há uns meses atrás, então... Mas é isso, vou tirar ele aqui, tá? Enfim, então vamos lá. Primeiro lugar, obviamente, tinha que ser esse livro. Eu fiz um vídeo, eu não sei se a essa altura já saiu no Instagram do Bafulê, mas eu fiz um vídeo com as 10 capas mais bonitas da minha estante e esse livro tava nesse vídeo, então não tinha como ele não aparecer aqui, óbvio, né? Que é Revival, do Stephen King, porque, gente, a capa é holográfica. Ponto. Não tem mais o que dizer. Eu, particularmente, não gosto muito desse nome dele, grande, vermelho. Mas eu acho bonito o raio e acho bonito essa questão de ser holográfico. Porque, ó, a capa, ele é todo holográfico. Ui, ele é todo holográfico, ó. Eu não sei se vai estar dando pra focar, ó, se vai estar focando, mas ele é holográfico. Ele é lindo. Esse livro é lindo, então por isso é o primeiro colocado. Segundo lugar, Mais Sombrio, que é um dos livros mais recentes, acho que foi ano passado que ele lançou, que é uma capa muito bonita também, e que eu demorei um certo tempo para perceber que isso aqui era um crocodilo. Eu pensava que era uma pedra. Aí eu vi alguém falando no Instagram que era um crocodilo, e eu... O quê? Aí eu vim e peguei o livro. E quando eu olhei assim, eu, gente, pelo amor de Deus, como é que eu não percebi isso? Nossa, que burra. Mas sim, é um crocodilo, né? Que parece uma rocha. Intencionalmente, creio eu, porque eu não li esse livro ainda. Eu adoro quando tem livro do King que tem essa estética que dá a volta todinha. Alguns fazem isso, tá? Esse é muito bonito. Em terceiro lugar, eu gosto muito da capa de Doutor Sono, que é uma capa bem diferente. As capas do King, elas geralmente têm um padrão, né? Um padrão de formatação, tal, uma coisa assim, né? De formatação e tal. Só que essa é bem diferente, porque você vê que o nome dele, o nome do livro, então com essa fumacinha que tá saindo da boca dessa personagem. E se você já leu esse livro, você sabe quem é essa personagem, você sabe o que é essa fumaça, isso tem tudo a ver com a história. E eu achei tão legal que até a estética, a lateral também, ó,
Ele fugiu daquela coisa padronizada e veio pra fumacinha da história. Eu acho muito bonito, eu gosto da cor vermelha. Daí é a terceira colocada. E o quarto colocado é a capa de Escuridão Total Sem Estrelas, que é um livro que eu também ainda não li, mas é muito bonito, gente, porque simplesmente o livro é all black. As bordas das páginas são pretas e essa capa totalmente preta, onde a gente consegue ler, mas as letras são pretas. Isso é muito bonito. Achei muito chique. Então é a quarta colocada. Em quinto lugar, a capa de Holly, que também é um dos livros mais recentes do King. Eu gosto muito da estética dessa capa. Não é uma coisa inovadora, porque a gente já viu várias capas de livros de suspense em que a gente tem uma casa centralizada e tal. Mas eu acho essa daqui muito bonita, gosto da composição das cores, gosto de prestar atenção nos detalhes. Todos esses detalhes são bem importantes. E também é um daqueles livros, ó, que dá a volta. E olha essa lateral, coisa linda. Não que muitos dão a volta, mas alguns não dá pra ver, assim, o desenho na parte de trás. Esse daqui dá pra ver bem. Gosto desse céu avermelhado, desse detalhezinho, por isso quinto lugar. Em sexto lugar, outra história com a personagem Holly, né, que é o livro Outsider. Esse daqui eu acho legal, primeiro porque ele tem aquele negócio do jogo, da imagem, né, porque você pensa à primeira vista que o livro é desse jeito, né? Só que o livro é assim, né? Com esse personagem aqui de cabeça pra baixo. Gosto da fonte diferente, do nome. Gosto do nome do Stephen King dourado, diferenciado, assim, um dourado no preto. Acho muito bonito, né? Uma estética legal. Em sétimo lugar, a capa de Um Instituto. Foi o último livro dele que eu comprei. Não é o mais recente, mas foi o último que eu comprei. Gosto da capa, também me lembra um pouco a capa de Holly. Gosto desse nome dele bem grande, que aparentemente é um vagão de trem, um quarto dentro de um vagão de trem, essa coisa centralizada, né? Tipo uma coisa meio assim, o Grande Hotel Budapeste, né? Enfim, gosto das cores, gosto da estética também. E em oitavo lugar, a capa de Carrie, da Biblioteca Suma. Não sou uma grande fã das capas da Biblioteca Suma. Mesmo sendo capas duras, né, tipo as edições da Biblioteca Suma, que são algumas obras do King que são relançadas em capa dura, eu não consigo gostar da maioria, tá? Mas Carrie, eu gosto. Eu gosto da cor, eu gosto da Carrie em si, que tá muito bonita, né? Lembra aquela modelo dos anos 60, a Twig? E, assim, a Carrie, ela não era uma menina feia, mas ela era esquisita, que ela tá muito bonita, né? Mas, enfim. Gosto desse detalhe, principalmente desse detalhe do sangue escorrendo no rosto dela. Então, oitavo lugar, Carrie, da Biblioteca Suma. Porque a versão que não é da Biblioteca Suma, a capa é horrorosa, gente. Nossa, horrível. Em nono lugar, a capa do livro, que foi o primeiro livro do Stephen King que eu li e que eu tenho certeza que é um dos livros mais impactantes dele, que é O Cemitério. É porque tem um gato? Também, né? Mas é um gato assustador. Se você olhar bem, é um gato muito assustador. Porque esse livro, ele é pesadíssimo, né? Ele é pesadíssimo. Então eu acho que ele tem uma capa simples, mas que é impactante. Por causa desse pequeno felino calmo e tranquilo que tem nesse livro, só que não, né? Em décimo lugar, a capa desse, que é um dos livros mais icônicos do Stephen King, e que por muito tempo eu não quis ter esse livro, porque tem um palhaço na capa e eu simplesmente odeio palhaço. Mas eu percebi que eu nunca ia ter uma edição do It se eu continuasse com esse negócio com palhaço. Então, eu comprei. É uma capa bem simples, que não precisa de muita coisa. Assim como na capa do Cemitério, em que o gato representa muita coisa, na capa do It, o Pennywise representa muita coisa. Então não precisava ter mais elemento que isso. Acho legal o nome ser grande, assim, né? Esse fundo branco que se mistura com a maquiagem do Pennywise, a bola do nariz do Pennywise que vira a bola do It, o cabelo do Pennywise que não é cabelo, é sangue, né? Uma coisa assim, delicada. Em 11º lugar, a capa de Ascensão, do Stephen King. Gente, esse livro é tão lindo. Eu acho que, tipo assim, muita gente não conhece esse livro. Mas ele parece ser um livro bem de Lulu, mas ele é bem legal. E ele tem uma capa muito linda, muito meiga, ó, muito simples, tá? Um céu, um negócio assim, muito bonitinho. Ficou aqui na colocação 11.
E em 12º lugar, o livro Conto de Fadas, que também foi lançado há um pouco tempo pelo Stephen King. Também não li ainda, acho muito bonito, acho bonita a cor, azul, esse detalhe central com os personagens, ó, que é o menino, o cachorro, é bem bonito. Não li esse ainda, mas a capa é bem bonita. Em 13º, eu coloquei a capa de Último Turno, que é o terceiro e último livro da trilogia Mister Mercedes, porque é tão bonitinho os peixinhos, né? É bonitinho porque se você não lê, você não sabe o que são esses peixinhos aqui, mas eu acho bonito a capa em si, né? As cores da capa. Dos livros realmente da trilogia Mister Mercedes, ele é o mais bonito. Em 14º lugar, a capa de A Hora do Lobisomem da Biblioteca Suma. É uma capa bonita, bem básica, bem clássica. Gosto do tom do azul escuro, né? Como a Biblioteca Suma gosta de usar o alto relevo, eu acho que no Lobisomem ficou muito bom esse alto relevo. Lembrando que essa edição aqui, ela também tem desenhos, né? Tem mais, ela é muito, eu acho ela muito legal também. Em 15º, agora a gente tá chegando na metade da lista, né? Novembro de 63, que é uma capa genial. E aí você me pergunta por que ele é genial e você colocou ela em 15º lugar. Porque, apesar dela ser genial, eu gosto mais dessas outras que eu enumerei antes, né? Mas ela é genial, ela simula uma capa de jornal, né? E aí ela mostra uma capa de jornal falando do atentado, né? Que matou o presidente Kennedy, né? O JF Kennedy. E aqui atrás a gente tem o que seria uma capa de jornal se o atentado não tivesse dado certo, se ele tivesse sobrevivido, que tem tudo a ver com a história. Mas assim, apesar de eu achar genial, eu não gosto de pegar na capa. Ela tem uma textura legal, assim, ela tem uma textura que lembra jornal. Mas eu não gosto de textura de jornal. Aí talvez seja por isso, né? E em 16º lugar, A Pequena Caixa de Gwendy, que é uma trilogia que o Stephen King escreve junto com o Richard Tisman. E eu não tenho o terceiro livro, então realmente não pôde entrar aqui na lista. Mas esse é o primeiro, eu acho bonito, eu gosto desse personagem que aparece assim, envolto nessa sombra, os elementos, aqui a escada, a menina com ele aqui em cima. Gosto. Daí, em 17º, eu coloquei a capa de A Pena Mágica de Gwendy, que é o segundo livro. Por que eu coloquei esse livro depois do outro? Se em questão de cores eu gosto mais desse livro. De fato, as cores desse livro são mais bonitas que a da Pequena Caixa, né? Ó. Mas eu gosto mais dos elementos daqui. Eu não gosto que esse personagem esteja tão à frente assim. Eu não acho que ele tá bem feito aqui. Não acho que ele ficou legal. Apesar de eu achar essa capa com cores bonitas, eu não gostei. Eu gosto mais dessa, acho que ficou melhor. Então, por isso, né? Em 18º, a capa do meu livro preferido, A Espera de um Milagre, porque é o meu livro preferido, mas a capa ela é muito simples. Ela é muito básica. Eu acho que pra história desse livro, realmente tá boa a capa do jeito que tá. Não é a capa mais impactante, de longe não é. A gente vê aqui os elementos, né? Que a gente vê um muro, uma cerca, um passarinho, mas muito simples. Não gosto dessa estética aqui das letras aqui atrás, a fonte achei feia. Em 19º, Misery, né? Acho médio também, né? Aqui eu gosto só porque eu gosto assim das cores também, essas coisas que remetem à neve e tal. A máquina de escrever, tem algumas capas do King que são muito literais nas coisas, né? Então tem uma porta, tem uma máquina de escrever, tem um guarda-chuva e tal. E aí são elementos que são muito marcantes daquela história. E às vezes eu acho isso legal, às vezes não. Então por isso que essas capas elas vão aparecer mais nessa colocação aqui, tá? Então em 19º aqui, Misery. E em 20º um outro que faz parte desse time, ó. Mister Mercedes, que tem esse guarda-chuva aqui. É importante pra história, mas acho que o Mister Mercedes ainda tem um plusinho, que é esse negócio das gotas de sangue, que tanto no primeiro quanto no segundo livro da trilogia vão ter. Mas tirando isso, e é branco, não sei, não. Em 21º, a capa de Salem. É uma capa muito básica, né? Talvez até
Eu acho que ela não merece estar num nível mais baixo, porque tem umas piores, mas ela é muito básica. Então, né, 21 é a colocação desta capa. 22º lugar, a capa de Depois. É uma capa bem diferente, né, como vocês podem ver dos padrões. Ela lembra muito aquela coisa de HQ, assim. Me incomoda um pouco a personagem da companheira da mãe do meninozinho, que eu esqueci o nome agora, ser essa mulher tão gostosona com esse decote profundo e o peitão à mostra. Eu acho meio. Não, acho que não cabia, não tinha necessidade. Mas eu acho bonitas as cores da capa são bem bonitas e tal. Então fica na 22ª colocação. Em 23º fica A Torre Negra, o Pistoleiro, né? Torre Negra volume 1, que é o único volume que eu tenho e que eu, né, não li. Mas enfim, também tem uma vibe HQ, apesar de ser uma vibe HQ diferente desta. Mas não sei, não me pega, não acho legal. E em 24º, o segundo livro da trilogia Chatos e Perdidos. Essa capa é muito feia, tá? Só é legal o detalhe, novamente, do sangue escorrendo. Mas esse livro aberto, mais uma vez aquele negócio, o elemento, que é chave na história e aparece isolado na capa. Não gosto muito, mas... Em 25º, O Iluminado, que é o clássico do Stephen King. Eu não tenho a versão da Biblioteca Suma, né? Tenho a versão com capa normal e não é uma capa bonita, tá? Em 26º, um dos meus livros preferidos, mas que também não tem uma capa boa, que é A Zona Morta. Mais uma vez aquela coisa do elemento que é importante para a história, isolado na frente, não gosto muito disso. Sem contar que o nome do Stephen King está exageradamente grande aqui nessa capa, não tinha necessidade. Em 27º, a capa de Com Sangue. Eu sei que também ela é uma capa interessante, porque tem esse negócio de ser um rosto de um gato, só que se você olhar bem, não é um gato. Se você olhar bem para essa parte aqui, você vê um rato. Você tinha visto? Tinha visto? Eu acho que você não tinha visto. Eu só vi depois que eu comprei o livro também, tá? Mas eu não gosto da cor. Eu acho essa cor horrorosa. E eu não gosto dessa fonte também, gente. Porque assim, se é pra colocar uma fonte diferente, faz como fez lá em Outsider. Outsider era uma fonte mais ou menos parecida com essa, só que não era tão feia. Essa ficou muito fina, não sei. Essa capa é muito feia, gente. Muito, muito feia. E em 28º lugar tem outra que, assim, é uma capa que eu já vi muita gente dizer que gosta, mas eu acho muito feia, que é a de Joyland. Eu não consigo gostar dessa capa de jeito nenhum. Eu acho ela muito esquisita. Aquela coisa meio... Parece uma HQ, uma coisa assim meio anos 50 e tal. Entendo a personagem, o vestido verde, a câmera fotográfica, tudo isso se conecta. Gosto desse fundozinho do parquezinho, né? Esse fundinho aqui do parque. Mas eu não gosto dessa capa, eu não gosto da cara dessa boneca. Eu acho. Não é esquisito? Fala pra mim, não é esquisito? Essa capa dessa mulher assim. Sei não. Estranho. E agora, vamos para os últimos colocados dessa lista. Que rufem os tambores. Em 29º lugar, a capa de Trocas Macabras, essa edição da Biblioteca Suma. Primeiro porque essa cor é feia. É um verde muito verde, né? Eu sei que a Biblioteca Suma traz, assim, cores fortes, mas podia ser um verde mais escuro, igual foi o azul escuro da Hora do Lobisomem? Podia. E... Gente, essas mãos são muito feias. Essa capa é muito feia. Muito, muito feia. Essas mãos são muito feias. Faz todo sentido com a história? Faz todo sentido com a história, mas... Isso é muito feio. Muito feio. E é um livro tão grande. Ele causa tanto impacto na nossa estante. Mas... E, pra finalizar, o 30º lugar. O livro que foi o que motivou a existência desse vídeo. O último livro do Stephen King que eu comprei porque eu queria muito ler essa história. Mas... Gente, que capa feia. Eu tô falando de Dolores Claiborne, da Biblioteca Suma. Gente, que capa horrorosa, 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 horrorosa. Horrível, horrível. Gente, não é nem a cor, porque assim, apesar de ser uma cor muito viva, eu acho bonita esse tom de laranja. Eu acho esse laranja mais bonito que o verde.
Nossa, se essa capa desse livro fosse verde, igual do Trocando Macabras, então realmente, definitivamente não ia dar. Mas é porque, gente, essa capa é muito feia. Olha isso aqui. É um buraco. O que é isso? Que coisa feia é essa? Parece que ele tá sendo abduzido, né? Assim, eu não li esse livro, mas eu já assisti o filme que é baseado no livro. E não é uma abdução alienígena, tá? Por incrível que pareça. Mas fica parecendo, né? Esse buraco aqui parece que ele tá sugando esse outro aqui. Ai, gente, esse buraco pode ser tanta coisa. Não, gente, é muito feio. Assim, eu custa acreditar que esse era o elemento mais impactante para ser colocado na capa desse livro e desse jeito. Não dá. Simplesmente não dá. A culpa de tudo tá nesse livro aqui, viu? Foi por causa desse livro que eu fiz essa lista. Essa capa é revoltante. Ainda bem que a história é boa. Que sim, eu não li, mas eu sei que a história é boa. Mas, porque olha... Que capinha mequetrefe, viu, Suma? Sem condições, hein? Bom, gente, então essa foi a lista feita com os 30 livros do Stephen King que eu tenho na minha estante, da minha melhor capa para a pior capa. A pior capa, sem dúvidas. E aí, curte, compartilha, comenta aqui se você concorda, se você discorda, se você faria essa lista um pouco diferente, se algum dos livros que eu coloquei lá em cima você colocaria embaixo ou vice-versa. Será que você não colocaria a capa de Dolores Claiborne em 30º lugar? Será que você colocaria mais em cima? Eu duvido, mas fica aí, né, a ideia. Se inscreve aqui no canal que tem muito vídeo, muita resenha. Não acredito eu que na semana que este vídeo estiver indo ao ar, também vai ser a semana que vai sair uma resenha sobre outro livro do Stephen King. Ó as coisas se conectando, tá? Então fique esperto porque aqui no Bafulê Literário sempre tem conteúdo bom e o Stephen King de vez em quando aparece por aqui. Então, tchau! Tchau! Bichinho,